Se você tem medo do que um homem forte é capaz, é porque você ainda não descobriu, você ainda não viu o que um homem fraco ele é capaz de fazer. Essa é uma frase de Jordan Peterson. E dá uma olhada nesse trechinho que eu vou colocar aqui dele falando sobre isso. It's very helpful for people to hear that they should make themselves competent and dangerous and take their proper place in the world. Competent and dangerous? Why dangerous? Because it's the alternative to being weak. And weak is not good. The people who shoot up the high schools, they're weak. They're weak. How is it good to be dangerous? Because it makes you formidable. And life is a very difficult process, and it's not you're not prepared for it unless you have the capacity to be dangerous. That doesn't mean that you should be cruel. It doesn't mean any of that. There's a statement in the New Testament, the meek shall inherit the earth. But the meek isn't well translated. It means something more like those who have swords and know how to use them but keep them sheathed will inherit the world. That's a way better way of thinking about it. You have to be powerful and formidable and then peaceful, in that order, right? And that's not the same as being naive and weak and harmless, which is what young men are being encouraged to be. It's like, that's a very bad idea. It's a very bad idea. Because naive, weak, and harmless means that you can't withstand the tragedies of life. You can't bear any responsibility. You'll end up bitter. And when you get bitter, then you get dangerous. But one thing I'm not getting, there's a big difference between letting people do something for themselves and saying men should be dangerous. By dangerous, that implies I should be ready to threaten someone, to hurt somebody. No, you should be capable of it. But that doesn't mean you should use it. There's nothing to you otherwise. Like if you're not a formidable force, there's no morality in your self-control. If you're incapable of violence, not being violent isn't a virtue. People who teach martial arts know this full well, right? If you learn a martial art, you learn to be dangerous, but simultaneously you learn to control it. Both of those come together. And the combination of that capacity for danger and the capacity for control is what brings about the virtue. Otherwise, you confuse weakness with moral virtue. I'm harmless, therefore I'm good. It's like, no, that isn't how it works. That isn't how it works at all. If you're harmless, you're just weak. And if you're weak, you're not going to be good. You can't be, because it takes strength to be good. It's very difficult to be good. Pois é, o Jordan Peterson, dentro dessa jornada dele da psicologia, dentro de tanto conhecimento que ele já obteve, ele tem uma clareza muito grande sobre esse processo do ser humano e sobre como algumas coisas precisam ser conquistadas e elas são difíceis. Elas são árduas, mas precisa desse domínio. E o homem, ele naturalmente ele tem uma força, ele tem uma brutalidade, ele tem uma fera dentro dele. Pode estar escondida, pode estar fora da pele e totalmente descontrolada. E o convite que ele faz é justamente isso que precisa para esse objetivo que a gente tem buscado no adquirir virtudes. A gente quer conquistar essas potências, a gente quer torná-las rotineiras como hábitos operativos que funcionam, que a gente tem o costume de agir de acordo com o funcionamento deles, que eles estejam aderidos à nossa personalidade, à nossa forma de agir no mundo. E isso não vem da noite para o dia. Todo dia nós temos convites sendo feitos pela própria vida, e esse convite é para a gente se tornar perfeito, para a gente se fazer. Não perfeito no sentido de que a gente nunca vai falhar, mas é justamente nesse sentido de se concluir, de ir se acabando, né? Como uma obra de arte, ela é perfeita quando ela está acabada, uma roupa é perfeita quando ela está finalizada. Aqui, o que o Jordan Peterson mostra é que o homem fraco, o cara que porque ele não conhece essa força interior, e essa força pode estar totalmente desordenada. O homem fraco ele é capaz de coisas muito piores, porque de repente, se ele tiver contato, se algo descontrolar ele é capaz de utilizar ela da maneira errada. Mas o homem que conhece, que tem uma brutalidade, que tem uma força interior dentro dele, e ele dominou essa força, ele é capaz de usar ela de forma ordenada quando necessário. Vamos entender aqui, a gente tem a vontade, e a vontade é isso que nos guia para essa reta razão, para essa parte mais sublime, mais alta do ser humano, essa joia preciosa que é a razão, que é o que nos aproxima de Deus, que é o que a gente tem de mais elevado no nosso ser. E esse convite para que a gente precisa usar
e fortalecer essa vontade para que ela atinja o caminho certo. E num primeiro momento pode aparecer uma paixão como um bem material bem fácil de se adquirir, como a gente viu quando a gente falou sobre temperança. E aparece algo que nos chama a atenção e a gente vai de acordo com isso. Só que se a gente começa a ir para esse bem, a princípio é justo, a princípio é bom, mas se a gente começa a ir para ele de forma desordenada, a nossa vontade perde o rumo da reta razão e passa a querer olhar para esse bem de forma desequilibrada, de forma que nos vai fazer mal. Isso você está agindo de forma destemperada, você perdeu o seu tempero. Aquilo pode lhe ser útil, aquilo pode ser bom para você, mas quando aquilo passa a ser o seu fim útil, você perdeu o controle total, você está entregue a um vício e você se tornou escravo dele. E para que você seja capaz de resistir a isso, claro, o tempero, mas muitas vezes quando você já está entregue, você precisa de certa força de vontade, você precisa de certa ira. Então, o apetite concupiscível, ele é para essas coisas sensíveis do mundo, sensíveis no sentido de tocar, de sentido de que matéria. E a gente naturalmente tem uma inclinação para elas, e essa coisa ordenada, como eu já falei, é boa. O apetite irascível, ele também se dá a respeito de uma conquista que pode ser tanto mais da alma e de algo superior, de algo mais imaterial, de uma conquista virtuosa, como também de uma coisa material, de um bem do mundo. Aqui é muito importante a gente entender que os bens do mundo, a gente usar essa nossa ira, essa nossa raiva, porque precisa dessa certa força, né, que representada na região do tórax, se a gente for seguir o pensamento dos filósofos clássicos. Se a gente for pensar assim, a gente precisa dessa ira para que a gente conquiste. Porque eu não estou adquirindo o bem no sentido... Eu não estou preocupado com o prazer do bem em si, mas num prazer psíquico, um prazer psicológico, um prazer do que eu fui capaz, um prazer do que eu posso fazer isso. Então, se você vai na academia, a princípio puxar ferro é chato. A princípio puxar ferro não te dá prazer. Claro que a gente conhece hoje todo o funcionamento biomecânico do corpo e como que isso pode dar prazer pra gente. À medida que a gente vence essa inclinação de não ir, de resistir à preguiça. Para que você vença isso, você precisa de certa ira, você precisa de certa força. Então o apetite, a força, a fortaleza, ela modera, ela conversa com esse apetite irascível. E ele, para que ele seja conquistado, ele precisa ser trabalhado. Então, ir para a faculdade, trabalho, ser promovido, ganhar dinheiro, tal, que tudo mais, é algo que que você deseja. Você quer ganhar dinheiro, você quer um diploma, você quer alguma coisa. Isso é o bem que você enxerga, mas para isso você precisa todo dia acordar cedo. Para isso você precisa aguentar e escutar coisas que você não estava disposto a escutar, que você não gostaria de escutar. Às vezes é possível reconhecer que você errou e corrigir o seu erro e dominar a técnica para que você não erre de novo. Às vezes você precisa aceitar e aprender a lidar com certa humilhação. Às vezes você ficou com vergonha que você fez alguma coisa muito mal e isso trouxe resultados negativos. E aí você não pode desistir. Tudo isso aqui reside, aqui mora a fortaleza, na conquista de bens árduos. E até para ir para Deus, a gente precisa de certa ira, porque senão a gente cede a tudo que nos aparece e a gente não conquista essa nossa alma, a gente não é capaz de renunciar às nossas vontades, a gente não é capaz de renunciar a nós mesmos. E para que isso aconteça, a gente precisa entender uma coisa: você vai precisar de coragem, uma frequência. Coragem, porque o mal existe no mundo. Eu só preciso me colocar em situação que eu preciso ter coragem porque algo de errado está acontecendo, algo de injusto está acontecendo. Mas muitas vezes eu olho assim e vejo, sei lá, que seja um roubo, que seja alguém batendo em outra pessoa de forma injusta e tá espancando o cara, tal, aquilo é injusto. Ok, então vários batendo em um, aquilo é injusto, seja o que for. Mas eu percebo que só existe o mal no mundo e também porque existe o mal em mim.
Eu preciso de coragem todos os dias para vencer a mim mesmo, para largar esses vícios, esses comportamentos ruins e nos levar a uma conquista de alma, né? Eu preciso de coragem e de ira para vencer a mim mesmo. E para isso eu preciso de audácia. Eu preciso de uma coragem, né? Dessa audácia, dessa coisa, nossa, ele foi capaz de fazer isso. Mas para que essa audácia seja boa e que ela exista, primeiro eu preciso vencer o meu medo. Porque eu vou olhar para a situação e falar, cara, não tô disposto a me expor dessa coisa. Não estou disposto a falar isso, não estou disposto a correr esse risco. Eu desejo, eu vejo que isso é algo bom, mas eu não estou disposto, o meu medo vence. Então, primeiro você precisa moderar o seu medo e depois você precisa moderar a sua audácia para que você não seja imprudente, para que você não seja descompensado, para que você não haja, é o que o Jordan Peterson falou lá atrás, para que você não haja com uma brutalidade excessiva. E antes de ter, você fazendo uma comparação aqui com o justo, né, que a gente vai ver amanhã, o justo ele visa o bem comum, forte, a fortaleza visa o bem próprio. Ele quer conquistar algo, ele quer conquistar a si mesmo, ele quer se dominar, ele quer um bem do mundo, ele quer dinheiro, ele quer uma mulher, ele quer seja lá o que for que ele queira. E para isso, ele precisa de algum sacrifício, né? Porque você não conquista nada sem sacrificar algo antes. O mundo ele é feito de trocas e você não é capaz de escolher tudo ao mesmo tempo. Escolher sempre é perder. E muitas vezes o que você precisa sacrificar em primeiro lugar são as suas tendências, as suas inclinações. E o ideal, obviamente, é que você seja forte, que você seja capaz de vislumbrar o bem próprio e, melhor ainda, forte e justo. Porque se você é fraco, como que você vai exercer a justiça? Como que você vai querer justiça? Você não tem a ira nem para dominar a si mesmo. Então você vai vendo que as virtudes elas vão se complementando. E aí o que a gente percebe? A ira como paixão, a ira natural é uma coisa boa. O irar-se para conquista, para desejar algo superior, você precisa dessa força e ela precisa de certa ira. Você precisa contrariar sua própria vontade, seus próprios desejos. Então, ela é boa. Porém, a ira desgovernada é ruim. Ela vai causar consequências negativas. Ela vai te fazer imprudente. Ela vai te fazer que você seja injusto. E aqui é muito curioso porque os estoicos eles tentam olhar para a ira como algo negativo. Por exemplo, o estoicismo que é muito moda. Mas as paixões humanas são todas ruins, você precisa desapegar totalmente delas. Essa visão totalmente continente que muitas vezes se tem do cristianismo, às vezes ela está mais relacionada com os estoicos do que com o cristão em si por excelência. Porque essa antropologia da filosofia clássica, ela não condena o ser humano com a sua natureza. Ela entende que o que precisa é de uma pedagogia, de uma educação dos nossos atos. Então, lembra, não sei se vocês já ouviram, né? Homem que gosta de futebol com certeza já viu o áudio do Coquinha, que eles estão discutindo sobre Messi e Cristiano Ronaldo e quem que é melhor e tal. E aí Messi, aí o Coquinha, e começa a xingar o Coquinha, né? Messi pega a bola e dribla todo mundo. Olha esse homem, ele não falha nunca, ele é uma besta enjaulada com ódio. Esse áudio é muito bom. E realmente, às vezes a gente precisa de agir com ignorância, a gente precisa de agir na força do ódio. Ignorância contra nós mesmos, o ódio para conquistar algo, não o ódio de odiar outra pessoa, de odiar no sentido pejorativo, mas é que é essa ira positiva. Para a gente entender como que isso pode se desdobrar de outras maneiras, algumas virtudes anexas e alguns vícios, por exemplo, eu falei da audácia, você precisa da audácia para que você seja capaz de se plantificar, para que você seja capaz de agir, mas a audácia descontrolada, ela é precipitação. Ela é você agir sem precipitar, é agir por impulso e de forma desordenada. Uma virtude anexa é a magnanimidade. Pô, vou ter que olhar como é que escreve isso aqui, por fim. Magnanimidade. É a magnanimidade. E o que é a magnanimidade? Você querer coisas altas, é você querer coisas boas. É uma grandeza, mas não é uma grandeza que vai te levar para vícios. É a grandeza de conquistar essa conquista de alma, essa conquista da virtude que eu tenho falado aqui com frequência, né? Às vezes é um projeto social muito bem feito,
coisas grandes que são capazes de caridade, de amor. Pô, olha quem que teve ato de entender quem que é magnânimo, né? Maria, e teve Jesus, e aceitou aquela grandeza de receber o Filho de Deus. O anjo apareceu para ela e ela falou: eis aqui a serva do Senhor. E quando ela vai visitar Isabel chega o Espírito Santo e fala: bendito o fruto que está no teu ventre. Ela faz o magnânime, entende que aquilo é algo grandioso, e ela não fala: ai, para com isso, essa falsa modéstia. Não, ela entende que ela foi escolhida para algo grandioso, para algo maravilhoso. Mas ela entende que a glória é de Deus. E aí ela dá a glória a quem realmente merece glória. Mas ela entende com humildade, porque ela está na verdade, porque ela anda de acordo com a verdade. A mais humilde de todas. Ela entende a grandeza da missão que ela tinha, do propósito que ela tinha. E ali ela recebe a honra que ela merece. Então receber a honra é algo positivo. Mas você querer a honra para si mesmo, só por ter honra, só por eu fiz, só por seu ego, como se diz por aí, né? Isso é vanglória, isso é ruim, isso te faz mal. Então você vê que as coisas do mundo e as coisas, tudo quando é ordenado, quando tem um certo equilíbrio, quando é de forma prudente, é bom. Mas quando as coisas começam a ser desordenadas e você começa a colocar fim nas coisas, elas passam a ser negativas. É a vanglória. Ganhar dinheiro, muitas vezes você precisa de ganhar dinheiro, de conquistar muito, para que você seja capaz de fazer coisas grandiosas, para que você seja capaz de fazer pesquisas, para que você seja capaz de doar, para que você seja capaz de, seja lá o que for, né? As obras da paróquia, por exemplo, vão precisar de dinheiro, e se você consegue doar, se você consegue participar, se você consegue fazer uma instituição de caridade, ter educação, seja lá como for, você precisa de dinheiro para bancar essas coisas. Ou que seja uma empresa que presta bons serviços à população e que ajuda a gente a viver de uma forma mais digna, de uma forma melhor. Você precisa de dinheiro para fazer isso tudo rodar, e a sua empresa vai estar gerando emprego, vai estar sustentando famílias, e tudo isso é muito importante. Mas o dinheiro, como fim, ele se torna vício. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ser presunçoso, porque o presunçoso ele vai se opor, ele vai ver coisas, talvez por querer vanglória, por um ego descontrolado. Ele tem força, mas essa força está viciosa. E aí ele quer se opor a tudo, ele quer ser o grandalhão, ele quer, não sei por qual motivo, ele pode ser presunçoso. Mas ele se acha demais também, né? A ambição que vai desejar essa honra, que vai desejar essa glória, que vai desejar colocar o dinheiro em primeiro lugar. Mas também o contrário, né? Sempre os extremos, eles são negativos. E aqui, a pusilanimidade, que é o quê? É aquele coitadinho que parece humilde, que a gente entende como humilde, mas ele é fraquinho, que dói. Ele não quer conquistar, e ele tem muito medo de tudo. E tadinho dele, mas ele não consegue, ele não é capaz de se colocar em risco, ele não é capaz de conquistar grandeza, porque ele é tão bonzinho. É o coitadinho, isso é vício, falta coragem, falta força. Então a parcimônia, né? A parcimônia, ela... aquele que calcula demais, que é chato pra cacete, entendeu? Que fica, será? E tudo é sinal de alerta, e fica calculando, mesquinho, falando, eu não posso fazer isso, porque isso vai gerar tal consequência, você vai fazer assim, nossa, se eu fizer isso aqui, cuidado, nossa, chato, entendeu? Chato. Agora, outras virtudes anexas, a paciência. Você precisa ter paciência, você age com força e nem sempre as coisas vão acontecer. Ou então você precisa da força do aguentar certa determinada situação. Mas não é o suportar com que saco. Não, suportar com ânimo, com esperança. Isso é difícil, eu sei, mas é o que a gente almeja, né? Quem sabe com sorte, e buscando, e agindo, e não se acovardando, a gente conquista essas coisas. Da mesma forma como a perseverança é outra virtude anexa, porque você precisa fazer mesmo com que as coisas não parecem que vão dar certo. Então você precisa persistir e continuar, o que é diferente de teimosia, porque teimosia foi para o extremo. E aí a teimosia é o excesso, é desordenado, é aquele que não larga por nada, que é do jeito dele, e que não respeita a ordem natural das coisas, do ser humano, da vida, e quer forçar aquilo que ele acha que é bom. Então aqui a gente vê
a fortaleza e se você percebe a importância de conquistar. E, por exemplo, é engraçado, né, que hoje em dia os contos de fadas se tornaram ruins, se tornaram cancelados, né, e que não sei o quê, mas, por exemplo, você pega a Bela e a Fera, e a Fera é exatamente o que passa esse processo, essa força que a gente precisa conquistar. Até muito se fala de Red Pill, né, hoje em dia, para conquistar mulher, que não sei o quê. E os caras acham que é uma besta descontrolada, que é uma força bruta e que você tem que ser um escroto. E isso tá errado. A Fera, ela se conclui à medida que ela consegue saber que ela tem essa força, mas mais do que isso, que ela ordena. E é a transformação que ela vive no final do filme. Isso que aquele conto de fadas que a gente viu quando criancinha nos ensina. Só que quem é assim hoje em dia, né? Quem tem essa força ordenada são poucos. E aí como tem muito nego fraco, os que são fortes desordenados acham que é isso aí, acham aí a resposta. Agora eu descobri o mundo, mas não entendem o que é virtude, não entendem o valor construído como cultura, antropologia de Santo Tomás de Aquino. E por isso que a gente vê que todo dia a gente é chamado para uma aventura como na jornada do herói. E essa aventura é por a gente se fazer, por a gente se concluir. Da mesma forma como eu falei da temperança no vídeo de ontem, eu falei sobre a prudência antes de ontem, e amanhã falarei sobre justiça, que formam as 4 virtudes cardeais. E essas virtudes são importantes para que a gente consiga se concluir, que a gente consiga se tornar perfeito, que a gente consiga ser bom. E a gente começar a entender esse homem ideal, por mais que a gente esteja longe, a gente tem um norte para onde voltar. Porque muito se fala sobre felicidade, sobre ser melhor, sobre ser sua melhor versão, mas onde que tá? Para onde que você está caminhando? Como que você sabe que você está progredindo ou que você não está, meu querido? Como que você sabe se você não tem essa visão do que você deveria ser? Então, um dia porque você simplesmente teve a sensação que você está melhor, você acha que você está evoluindo. Mas por que você está melhor? O comportamento ele é multifacetado e a gente não é capaz de saber exatamente o que causou uma coisa. Existem várias correlações acontecendo. E aí você vai no terapeuta e aí você teve uma conversa que eu não sei o quê. Mas quantas coisas aconteceram em paralelo? Não estou falando que o terapeuta não foi capaz de fazer você se sentir melhor ou que ele não teve influência, mas pode ser que não teve, pode ser que teve junto com outras coisas. Você teve uma noite de sono melhor, você fez uma atividade física e depois que você chegou à exaustão, seu corpo liberou o que era preciso para que você se sentisse bem. Você teve uma conversa com uma outra pessoa e aquilo te trouxe uma sensação boa. Isso não quer dizer que você progrediu como ser humano. Pode ser que daqui 2 dias, daqui uma semana, daqui um mês, você volte para onde você estava. E aí? Só porque você se sentiu bem quer dizer que você sabe para onde você está caminhando? Isso que a gente precisa resgatar, isso que a gente precisa conhecer, isso que a gente precisa ter consciência, porque não vai ser fácil, a gente vai se acovardar, a gente vai ser fraco em vários momentos, a gente vai querer vanglória, a gente pode acabar sendo presunçoso, ter uma audácia desordenada e acabar agindo por impulso. Tudo isso é possível e até comum que aconteça, mas que a gente aprenda e a gente volte para a direção, para que a gente seja capaz de se ordenar e se conquistar. E para isso que eu estou criando essa área de membros, essa assinatura, que a gente vai sempre tentar entender, não só com os nossos exemplos, não só com a nossa vida, mas com exemplos da literatura, esses exemplos que nos mostram pessoas que viveram uma tragédia por ter um comportamento vicioso, ou as que conseguiram se fazer e conseguiram ter um arco de redenção, que conseguiram melhorar, que nesse chamado para a aventura, ela conseguiu conquistar algo e ela voltou para mostrar como aquilo era bom. A gente tem a capacidade de olhar para a literatura e ver através de outros olhos, ainda que olhando pelo nosso. E isso nos expande como ser humano, e isso nos dá uma abertura de mente, de realidade, para que a gente se relacione melhor com as pessoas e para que a gente consiga ser melhor, ter mais possibilidades diante dos imprevistos, dos acontecimentos da vida. E, cara, e é gostoso. Eu sei que a maioria das pessoas não estão acostumadas a ler, não tem o hábito de ler, mas quando você adquirir esse hábito, você vai ver que é bom, é bom, é bom, é bom.
mas provavelmente a sua rotina te atrapalha. E não só na leitura, mas como na neurociência, a gente é capaz de entender a biomecânica e fazer ela se tornar um aliado, melhorar nossa rotina, começar a entender quais são os aspectos, porque a gente é um ser individual. E por mais que eu esteja falando de um universal aqui que seja a fortaleza, o jeito de construir, as circunstâncias que vão aparecer para você são diferentes das circunstâncias que vão aparecer para mim. E outra coisa, eu tenho uma genética, você tem outra. Eu tenho... Algumas coisas funcionam melhor para mim. Eu sou mais influenciado pelo ambiente, às vezes você é menos. Eu tenho determinados traços de personalidade, você tem outros. Então, entender tudo isso, se conhecer de forma com que a gente busque essa magnanimidade é importantíssimo. E a gente precisa voltar para isso, para que a gente consiga essa grandeza de alma, para que a gente consiga se fazer, para que a gente consiga se conquistar. Então, semana que vem, se você está vendo hoje quando eu postei, aqui embaixo, e você quer conquistar a fortaleza, aqui embaixo vai ter o link. E é isso. Espero que você entre pro clube, se não quiser entrar. Vou tentar fazer vídeos com uma frequência grande aqui. E é isso. Meu nome é Pedro, eu tô aqui para te ajudar a ser uma pessoa mais virtuosa. Muito obrigado e até a próxima.